Programa Debates e Opiniões. Apresentação: Itamar Santos. Na técnica, Itamar Silveira. 8h36 aqui nos altos da nossa Estância Grande. Programa Debates e Opiniões. Petroleiros também se levantam contra golpe de Cunha e de Aécio. O povo brasileiro está diante de uma tentativa escancarada de golpe e não iremos tolerar qualquer ataque contra o Estado Democrático de Direito. Eduardo Cunha e os que pregam o impeachment estão empurrando o país para um abismo, na contramão dos interesses nacionais, diz nota que acaba de ser divulgada pela Federação Única dos Petroleiros. Abre aspas, os petroleiros mais uma vez se levantarão para defender a democracia e as conquistas da classe trabalhadora, fecha aspas. Liderado por Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, o golpe tem o apoio do candidato derrotado em 2014, Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. A presidenta Dilma ganhou o apoio da Federação Única dos Petroleiros, que por meio de nota protestou contra a tentativa de golpe contra a democracia brasileira, que vem sendo liderada pelo deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, e seus aliados, como o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. Impeachment sem base legal é golpe, afirma em nota a Federação Única dos Petroleiros, que repudia veementemente a atitude irresponsável do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, de autorizar a abertura do processo de impeachment contra a presidente da República, Dilma Rousseff, sem qualquer base legal. É temerário que um parlamentar investigado por crimes de corrupção, detentor de contas da Suíça irrigadas por propinas, coloque em risco as instituições brasileiras e a própria democracia. Ao contrário de Eduardo Cunha, não há qualquer ato ilícito que aponte sob suspeita a presidenta da República. A atitude insana do presidente da Câmara é de caráter estritamente pessoal, uma chantagem em retaliação ao posicionamento do Partido dos Trabalhadores, que votou pela continuidade do seu processo de cassação no Conselho de Ética da Câmara. O povo brasileiro está, portanto, diante de uma tentativa escancarada de golpe e não iremos tolerar qualquer ataque contra o Estado Democrático de Direito. Eduardo Cunha e os que pregam o impeachment não estão empurrando o país para um abismo, na contramão dos interesses nacionais. Eles já colocaram o país no abismo. Não é com uma agenda conservadora, movida a ódio da classe e preconceitos, que venceremos a crise política e muito menos a crise econômica, que paralisa a nação há mais de um ano. Os petroleiros, mais uma vez, se levantarão para defender a democracia e as conquistas da classe trabalhadora. Continuaremos brigando para que o Brasil vença a crise com propostas que coloquem o país novamente no rumo do desenvolvimento e que rompam com o atual modelo econômico recessivo. A retomada dos investimentos da Petrobras é fundamental para isso, e a greve dos petroleiros apontam que o único caminho para impedir o retrocesso e a luta. Então, essa é a nota aí da Federação Única dos Petroleiros do Brasil, apoiando a presidenta Dilma. E aí também vai na mesma linha o Sindipetro,
Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais, que nessa quarta 2 disse que o pedido é baseado nas chamadas pedaladas fiscais, que segundo o Tribunal de Contas foram cometidas no mandato passado de Dilma. Pedaladas fiscais são os atrasos no repasse de verbas para a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, para fazer caixa. Ou seja, né, o governo brasileiro, todos os governos na história do Brasil, pagam suas dívidas com recursos da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Como eu, como você, como qualquer um que tenha conta corrente nesses bancos. O governo deposita o seu dinheiro, que é cobrado dos nossos impostos, nessas contas, e a Caixa e o banco fazem o pagamento dos direitos que os brasileiros têm. Direitos como aposentadoria, Minha Casa Minha Vida, ProUni, FIES, seguro-desemprego, todos, enfim, todos os direitos que os brasileiros têm são pagos pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil. A senhora que está me escutando nesse momento, que tem o cartãozinho do Bolsa Família, também recebe pela Caixa ou pelo Banco do Brasil. Tá? O senhor que vai retirar o PIS, PASEP, todo ano no Banco do Brasil, pega esse dinheiro dessas contas. Então as tais pedaladas fiscais nada mais são do que o atraso da devolução desse dinheiro para a Caixa. E é uma coisa louca, né? Porque a Caixa e o Banco do Brasil é do governo. E o governo paga juro para o seu banco. Então, não tem nada de ilegal nisso, né? O governo brasileiro devolve esse dinheiro com juros para o Banco do Brasil, se ele atrasa a parcela de pagamento. É como o senhor e a senhora que atrasa a parcela da água ou a parcela do seu carnê da loja tal. Você vai pagar juros e o governo também faz isso. Mas, como não tinha nada de palpável, de real, de crime, né, disseram que isto é um crime. E não é um crime. Entende? É esse tipo de coisas que está se discutindo quando um presidente de uma Câmara de Deputados de um país que está sendo investigado, que já é provado que ele roubou. Então, o ladrão está acusando o delegado, para você entender. E a democracia brasileira é tão grande que permite esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa quer derrubar uma presidenta eleita democraticamente com a maioria do voto popular. Meu amigo, minha amiga, que está me escutando nesse lindo sábado, nessa linda manhã de sábado, com sol radiante, calor, né, típico dia de outono rio-grandense. A senhora votou no Tarso ou no Rigoto? Né? Eu votei no Tarso ou no Rigoto? Ou melhor, desculpa, não é Rigoto. É parecido, mas não é. É aquela história do Denorex, parece, mas não é. É o Sartori, o nosso atual governador. Gostemos ou não gostemos do Sartori, ele foi eleito pela maioria dos gaúchos e das gaúchas. Em 2018, quem não gostou do Sartori vota em outro candidato que vai se colocar nas eleições democraticamente. Mas no governo brasileiro, da presidenta Dilma, parece que isso não é permitido.
porque é a presidenta Dilma, tem que tirar ela do lugar. Né? Mas se alguém inventar de aqui no Rio Grande do Sul pedir o impeachment do governador Sartori, porque ele atrasa os salários dos servidores, porque ele atrasa há mais de 2, 3 meses os repasses para os municípios na área da saúde, por exemplo, aí vão dizer que é coisa de perdedor. Não, mas lá em Brasília pode, aqui no Rio Grande do Sul não. Então, gente, são discussões políticas que devem ser levadas estritamente no campo político, não no campo criminoso como está fazendo o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha usa de chantagem, porque ele chegou e disse para a bancada do PT na Câmara dos Deputados: votem com o Eduardo Cunha que não tem impeachment. O PT disse: não votaremos com Eduardo Cunha e faça o impeachment se assim o senhor conseguir. Eduardo Cunha fez de uma maneira vingativa, de uma maneira odiosa, que não é a performance e o caráter de pessoas que se dizem religiosas e cristãs. Então, com isto a gente, às 8h48, nós vamos de novo com música, né? E já voltamos aí